Luca, aqui é o Maicon Mendes, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. A gente já começa batendo esse papo porque surgiu uma informação agora de manhã de que a Ucrânia fez ou teria atacado Moscou. Você tem essa informação desse suposto ataque e de que o presidente Vladimir Putin já está ciente desse suposto ataque e que pode agora atrapalhar essa negociação de paz, né? Pois é, Maicon, a gente ontem falou sobre isso. A cidade de Belgorod, que não fica tão distante da fronteira com a Ucrânia, cerca de 40 quilômetros, é uma cidade também de médio porte, 350 mil habitantes, e um depósito de combustíveis foi atacado, né, segundo o que os russos dizem, por um helicóptero, por mísseis ucranianos, exatamente pela proximidade com a fronteira. Muitos analistas europeus, todavia, acreditam que isso tenha sido uma operação de bandeira falsa, né? Já que até agora a gente não viu o território russo ser atacado e essa resposta poderia justificar um aumento nos ataques eventuais na próxima semana. De qualquer maneira, isso dificulta o processo de paz, porque pode ser mais um motivo, né, que ao se desenrolar, ao se investigar, faça com que ambas as partes não queiram se comprometer, não queiram ceder e atrasem também, ou não acelere, melhor dizendo, esse processo de achar um cessar-fogo ou até mesmo retirada de tropas a longo prazo. A gente vê que desde o começo dessa guerra os russos têm sido bastante irredutíveis, não querem voltar atrás, apesar de perdas militares também, principalmente aos arredores de Kiev, e agora com esse ataque que supostamente tenha sido feito pelos ucranianos, pode tudo piorar. Lembrando, é bom sempre dizer que os ucranianos não assumiram a autoria desse ataque, não se manifestaram em relação a isso, portanto pode ser algo que os russos estão inventando. Enfim, a gente só vai conseguir saber, só vai ter acesso a informações imparciais uma vez que a guerra acabe e órgãos internacionais e jornalistas possam circular novamente de maneira livre pelo país. Uma das grandes dificuldades, né, Luca, de noticiar essa guerra, esse desencontro aí de informações. A gente não sabe o que pode de fato acontecer depois desse suposto ataque da Ucrânia à Rússia, mas o que a gente tem visto é um movimento de recuo de tropas russas de território ucraniano, inclusive de Kiev, né, Luca? Exato, Kalina. A gente vê, até hoje saiu pela manhã aqui na imprensa europeia, que um dos aeroportos ao redor de Kiev, o aeroporto Antonov, na cidade de Gostomel, registrou a saída de aeronaves russas, o que mostra exatamente esse movimento de retirada, como os russos haviam, de certa forma, sinalizado ao longo da semana passada, mas não só por conta dos acordos de paz que estão sendo selados pouco a pouco, mas também por grandes perdas, né? Os russos imaginavam que essa guerra aconteceria de maneira bastante rápida, que o domínio político e territorial de todas as grandes cidades da Ucrânia não seria feito sem grandes resistências, e apesar da grande destruição da Ucrânia, não está sendo uma situação nada fácil, a gente vê que em alguns pontos os ucranianos têm resistido bravamente e têm recuperado inclusive algumas cidades, como ao redor de Kiev, como você disse, a cidade de Irpin, a cidade de Makariv e outras importantes no subúrbio aí da capital, estão sendo pouco a pouco retomadas pelos ucranianos, pelo exército. A gente vê muitos vídeos circulando nas redes sociais de soldados ucranianos falando para as pessoas que elas podem voltar às ruas porque a cidade foi liberada. Então é uma tendência, pelo menos no norte, mas no sul a guerra ainda continua bastante forte, os ucranianos ainda estão tendo várias perdas. Sabe que a guerra tem uma certa ética, não há nada que proíba os ucranianos de atacarem o território russo, mas de certa forma quem está procurando a paz, isso pode ser mal interpretado, por mais que nós saibamos da grande violência empregada pelos russos no território ucraniano. Eu acredito que vai precisar se investigar mais, como eu já disse, pode ter sido até uma operação de bandeira falsa, pode ter sido uma operação real, os ucranianos não admitem. O ponto é que quando a gente está discutindo a paz, tudo isso dificulta. Declarações mais fortes por parte dos líderes ocidentais, o próprio Kremlin exigindo o pagamento das suas commodities em rublo, esses ataques acontecendo agora no território russo, tudo isso contribui para que o processo de paz seja atrasado e mais civis sofram com esse cenário já de grande devastação que a gente está vendo, e também a crise humanitária, mais de 4 milhões de refugiados pelo continente europeu. Pois é, Luca, realmente terrível. E a gente vê que a Rússia vem sofrendo sanções duras, fortes, econômicas de diversos
países, o que tem limitado cada vez mais a vida dos russos. Queria saber se você tem informação de como está a situação para os russos neste momento, se eles vêm se manifestando, protestando contra a guerra na Ucrânia, porque o que parece é que a grande maioria é contrária a essa invasão, a todo esse conflito. Olha, Kalina, se nós formos olhar do aspecto do câmbio, o rublo, que teve uma grande desvalorização no começo da guerra, ele melhorou bastante nas últimas semanas, principalmente na última semana, voltando quase ao mesmo patamar que estava antes da guerra. Mas o grande problema para as pessoas que vivem na Rússia é a inflação, porque vários produtos não estão mais disponíveis para se comprar. A gente já vê até vídeos de itens de primeira necessidade, açúcar, trigo, as pessoas, de certa forma, brigando por esses itens em alguns supermercados espalhados pela Rússia, além da saída de várias empresas, a mudança no sistema bancário, grandes bandeiras de cartão de crédito, marcas que vão desde a tecnologia até roupas não estão mais trabalhando, não estão mais funcionando na Rússia, o que faz com que o país fique isolado e falte esses itens, né? Como eu já disse, a vida muda de forma drástica, mas isso não tem tido um impacto muito grande no aspecto político no país. A Rússia, até pela sua tradição pouco democrática, não é um país onde as manifestações acontecem livremente e as pessoas, com o medo da repressão, medo de serem presas, elas não vão às ruas e acabam meio que se contentando com essa situação econômica difícil que o país passa. O que a gente vê é que, desde o começo, muitas pessoas foram às ruas para falar contra a guerra, para pedir paz, para pedir talvez uma mudança no governo, para retirar, para que Putin não seja mais o presidente, mas mais de 15 mil, calcula-se, foram presas, e essa tendência de manifestações diminuiu bastante. A gente não vê mais nada acontecendo, pelo menos as minhas fontes na Rússia dizem que isso se normalizou, e a popularidade do presidente Putin até aumentou um pouco nos últimos dias. Obviamente que é difícil para a gente, fazendo parte de uma imprensa livre, acreditar nessas pesquisas, nesses números provenientes de um país onde não há liberdade de imprensa, onde a liberdade de expressão é restrita. Portanto, temos que ter cautela quando passamos esses dados, mas vários órgãos internacionais falaram que, de certa forma, os russos apoiam o presidente Putin, até pelo controle que há de todo o acesso à informação, principalmente as mídias sociais, que estão sendo como eu posso dizer, censuradas no país, né? Instagram, WhatsApp, vários outros, Facebook, as pessoas não conseguem mais compartilhar. Por isso mesmo a gente vê que esses dados podem ser manipulados, mas a Rússia passa por um momento difícil também econômico, e as sanções tendem, ao longo prazo, cada vez piorar mais a vida da população civil na Rússia também.